Interferências que te impedem de emagrecer e que te levam ao ganho de peso. É sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Existem mais do que 3 interferências, mas eu vou compartilhar aqui 3, porque minha ideia aqui é que você aplique isso no seu dia a dia, que você tenha clareza de como isso acontece no seu dia a dia, de que você faça as alterações, tá? Então, o que é o importante daqui? Que você pegue esse conceito das interferências e eu vou trazer aqui 3 principais dela que estão aí te impedindo de emagrecer e tá te levando ao ganho de peso. Quando a gente fala sobre o ponto das interferências, o principal ponto que a gente tem que entender é o quê? As mesmas interferências que estão te impedindo de emagrecer, e hoje eu vou estar compartilhando 3 delas aqui. Então, as mesmas interferências que estão te impedindo de emagrecer, então você deseja emagrecer, você tem uma meta, você tem um objetivo, tem algo que você almeja, tem algo que você deseja, e no meio desse processo tem interferências. Quando a gente faz um planejamento, por exemplo, por que o planejamento ele não sai conforme o esperado? Ele não sai conforme o esperado porque a gente tem interferências no meio desse processo. Então, hoje eu vou compartilhar aqui 3 delas com você, mas o que é o ponto essencial, tá? Com relação às interferências. Primeiro, nunca vamos deixar de ter interferências. Nunca, talvez, né, seja muito forte, mas a gente vai ter que aprender a lidar com as interferências. 99% de chance de sempre ter interferências na sua vida. Então, o ponto principal é: eu tenho um desejo, eu posso até fazer um planejamento, porém, o que acontece? Você vai aprender a lidar com as interferências. Então, esse é o principal ponto. É você saber que existem as interferências, é você aceitar as interferências, é você reconhecer as interferências no seu dia a dia. Então, esses são os principais pontos. E além disso, um ponto que é fundamental, essencial, que você entenda é que assim, quando a gente fala sobre interferências, então você tá aqui querendo emagrecer, você tomou uma decisão e de repente acontece aí as interferências no seu dia a dia que fazem com que você se perca desse objetivo que você tem. Então essas interferências, o que elas estão fazendo? Elas estão te impedindo de emagrecer, certo? Então eu vou trazer 3 exemplos aqui, mas o que é o mais importante disso? É que essas interferências que elas estão te impedindo de emagrecer foram exatamente essas interferências que te engordaram. Então, por que é importante a gente observar isso? Por quê? Porque se eu tô aqui em um processo de emagrecimento e essas interferências elas não estão me deixando emagrecer, para onde a gente olha? Para o que me fez engordar. Então, essas interferências que hoje estão te impedindo de emagrecer foram elas que te engordaram. E por que entender isso é tão importante? Porque essas interferências, algumas a gente consegue eliminar, algumas a gente consegue excluir, algumas a gente consegue tirar da nossa vida, mas a grande maioria, o que a gente aprende? A gente aprende a lidar com elas. E aí, qual que é o ponto essencial aqui? É a gente identificar essas interferências e não somente enquanto eu estou no processo de emagrecimento, mas também depois que eu alcanço aquele peso que eu desejo, eu aprender a lidar ou eliminar essas interferências. Por quê? Porque se as mesmas interferências que estão te impedindo de emagrecer são as mesmas que te engordaram, então o que a gente deduz? Que elas, depois que você alcançar o seu peso desejado, elas também pode ser que sejam essas mesmas interferências que vão fazer você voltar para o peso anterior. Então, 95% das pessoas que emagrecem depois de um ano, elas voltam para o peso anterior ou mais. Um dos fatores é o quê? A gente lida com as interferências enquanto eu estou no processo de emagrecimento, mas eu não crio uma forma de pensar ou estratégias para que eu consiga lidar com isso depois que eu alcançar o meu objetivo.
E sempre, né? Sempre quando a gente está num processo de emagrecimento, o que é importante a gente pensar? Naquilo que eu preciso fazer naquele momento, mas também como eu vou lidar com aquilo depois. Porque o ponto-chave não é somente eu conseguir emagrecer, mas é principalmente como eu vou conseguir sustentar esse emagrecimento depois. Então, olhar para as interferências é fundamental. Quando a gente consegue identificar as interferências, e eu vou trazer aqui, tem mais interferências, mas eu vou trazer 3 delas aqui, a gente vai conseguindo o quê? Um processo de aceitação. A gente vai entrando em um movimento de aceitação, ó. Então, vou compartilhar aqui, ó. A primeira interferência que eu trouxe é a interferência ambiental. Então, quando a gente fala, né, da interferência ambiental, para onde é que a gente olha? Para os ambientes que a gente passa, pelos ambientes que a gente vive, que a gente convive. Quais são esses ambientes? Então, o primeiro ambiente é a nossa própria casa. Então, quais são as interferências que tem na sua casa que estão te impedindo de emagrecer? Quais são as interferências que tem na sua casa que te levaram ao ganho de peso? Por quê? Quando a gente olha para essa interferência do aspecto do ambiente, oi Rita, seja bem-vinda. Quando a gente olha para essa interferência, quando relacionada a esse aspecto do ambiente, é o quê? Vocês já sabem que eu trabalho 4 pilares: corpo, mente, emoções e a parte sistêmica. Então, se você tem uma interferência, se você está abalado emocionalmente, ou se você está triste, ou se você está com raiva, e você tem uma interferência na sua casa, né? Você tem um biscoito no seu armário, ou então você tem um sorvete no seu freezer, você tem um pudim na sua geladeira. E o que conduz os nossos comportamentos, as nossas decisões, as nossas escolhas? É a busca pelo prazer e a fuga da dor. Então, nossa, eu tô com uma raiva, eu preciso comer alguma coisa para me acalmar. Ou então, né, tem muita gente que diz, come um docinho, porque a vida é muito amarga. Então, todas essas coisas que fazem a gente buscar uma coisa gostosa para mudar o nosso estado emocional. Se você tem na sua casa, nesse ambiente, esse tipo de interferência, o que acontece? É muito mais difícil de você conseguir lidar com isso. Por quê? Porque se for uma corrida, meu bem, a nossa razão é uma tartaruga e nossa emoção é um coelhinho. Ela é muito mais rápida. A emoção, ela é muito mais rápida do que a razão. Então, eu posso até estar ali tentando pensar, mas enquanto isso ainda não se tornou algo fluido para mim, vai ser muito difícil eu conseguir gerenciar. Então, a primeira interferência que a gente olha é para nossa casa. E aí você precisa fazer o fácil ficar difícil e o difícil ficar fácil. O que é fazer o fácil ficar difícil e o difícil ficar fácil? É quando você... Então, por exemplo, o que está fácil? Eu tô triste, eu preciso comer alguma coisa para me satisfazer. Eu tô triste, eu preciso comer alguma coisa para me sentir alegre. Não, no meu freezer tem um sorvete. Você concorda que isso tá fácil? Então, como que você faz? Você precisa fazer o que tá fácil ficar difícil. Não, eu não vou ter na minha casa. Se eu não tiver em casa, eu vou ter que ligar, eu vou ter que pedir. Não, então o que você faz? Tira as notificações do celular. Não, já não tem notificação. Desinstala o aplicativo. Então vai dificultando isso para você, para que você, até mesmo você consiga fazer isso, torne um movimento difícil. Então, tava muito fácil. Eu tô com raiva, preciso me acalmar, eu vou na geladeira pegar um pedaço de pudim. Tava fácil. Então faz isso que tá fácil ficar difícil. Sabe aquela coisa que você fala assim, meu, puta trampo? Não, deixa pra lá. Entende? Então você precisa fazer o fácil ficar difícil. E o que é fazer o difícil ficar fácil? De repente você ainda não tem familiaridade em fazer uma alimentação saudável, ou você ainda não tem familiaridade em fazer um doce que seja mais saudável. Então você já deixa isso previamente preparado. Você está fazendo o quê? Aquilo que é novo vai demandar mais energia, é mais difícil da gente fazer, isso tem muito mais a ver até com uma questão mental, porque o novo demanda mais energia do que até mesmo física, porque se você vai fazer uma comida rápida, você vai ver que uma comida saudável ela pode ser tão rápida, se não for mais rápida do que uma comida que não seja saudável. Então, por exemplo, ontem eu almocei purê de mandioquinha, frango e couve refogada.
O frango eu já tinha feito, porque eu faço sempre 1 quilo ou 2 quilos e deixo no freezer congelado. O purê de mandioquinha eu tinha feito na segunda-feira. E a couve, gente, a couve é o máximo, né? Porque você nem pode deixar muito tempo a couve, porque senão ela amarga. Então ali coloquei azeite, coloquei alho, coloquei a couve, ali nem sei, acho que 2 minutinhos mexendo ali, acabou, comida tá pronta. Mas só que, realmente, se eu falo, nossa, agora eu vou ter que pegar o frango, eu tenho que descongelar o frango, todo dia fazer isso, dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Quando a gente não está familiarizado, dá 3 vezes mais trabalho. Então, quando a gente vai se familiarizando, isso fica mais fácil. Mas você precisa aprender a deixar o fácil, difícil, e o difícil fica fácil, tá? Então, quando a gente olha para o ambiente, você vai parar e você vai fazer o quê? Um mapeamento dos ambientes. Por quê? Porque tem ambientes que eles são favoráveis para esse objetivo que você tem e tem ambientes que não são favoráveis. Tem ambientes que eu posso tornar esse ambiente favorável e tem ambientes que não tem como. Então, por exemplo, na sua casa, se mora você, seu marido e o seu filho. E o seu filho tem ali salgadinho, tem ali bolacha, né? E eu não vou entrar nesse tema porque não é o tema da live, mas as crianças escutam o que a gente faz. Então, se você quer que seu filho tenha uma boa alimentação, faça você uma boa alimentação. Mas criança é uma outra dinâmica, né? E aí, de repente, você fala assim, mas como que eu não vou ter salgadinho nem bolacha aqui em casa, sendo que eu tenho um filho, para objetivos diferentes e escolhas diferentes. Aí a gente vai para um outro nível, que é o nível do comportamento, onde a gente trabalha o ambiente. Porém, tem ambientes que você pode torná-lo um ambiente favorável e tem ambientes que não. Então, por exemplo, você fala assim no seu trabalho. No meu trabalho, toda sexta-feira comemoro os aniversariantes da semana. Ou então, sempre tem uma colega que me traz um agrado. Ou então tem ali o cantinho do café, onde tem bolacha, onde tem alguma coisa. Então, esse ambiente não tem como ele se tornar um ambiente favorável. O que a gente faz? A gente briga com isso? Não. Nesse caso, a gente aprende a lidar. Porque não tem como eu estar no controle de tudo e muito menos deixar as coisas somente do jeito que é favorável para mim, para que eu consiga emagrecer. Então, quando a gente olha para esse aspecto do ambiente, tem ambientes que a gente consegue torná-lo favorável e tem ambientes que não. Aqueles que a gente não consegue tornar favorável, meu bem, você aprende a lidar, porque não dá pra gente deixar tudo a nosso favor para conseguir alcançar aquele objetivo que a gente tem. E aceitar isso é o primeiro passo para que você consiga fazer o processo acontecer, porque se eu fico rejeitando isso, mas lá no meu trabalho é muito difícil, mas não sei aonde, ninguém me ajuda. Você não vai conseguir ter sucesso. Então, o primeiro ponto sempre vai ser a aceitação. Não, eu tô aqui nesse ambiente que é desfavorável, é ruim, eu tenho que ver os outros como tem, mas eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, você vai fazer o quê? Um mapeamento. Quais são esses ambientes? Então, você vai falar sua casa, aí você vai colocar seu trabalho, aí você coloca casa do namorado, aí você coloca a casa da mãe, aí você coloca a casa da sogra, aí você, enfim, você vai relacionar quais são esses ambientes. Por quê? Porque você vai começar a observar que a maior parte dos ambientes, quando a gente fala de emagrecimento, eles são desfavoráveis. Por quê? Porque a comida, ela liga as pessoas, a comida, ela conecta as pessoas. A comida faz com que a gente se aproxime das pessoas, até porque a comida é uma coisa muito fácil da gente ter identificação. De repente você fala assim, nossa, um bolinho de fubá com café num dia de chuva é muito bom, né? Aí a pessoa que tá do seu lado, às vezes você nem conhece a pessoa, ela fala assim, nossa, é verdade, tem tudo a ver, é muito bom. Já gerou uma identificação, já conectou. Então, a comida, ela tem muito desse aspecto. E a gente briga com isso? Não, a gente não briga com isso, até porque a comida, ela faz parte, a questão sempre vai ser como eu tô lidando com isso na rotina, né? E aí, se você não viu a live do planejamento, você vai lá e veja a live do planejamento, que lá também eu ensino como você incluir essas exceções no seu dia a dia, tá? Então, a questão sempre vai ser o quanto eu tô consciente para aquela decisão que eu tô tomando e o quanto eu tô deixando esse ambiente desfavorável influenciar.
Então, esse é o primeiro ponto da interferência e é muito interessante. Hoje isso já está muito mais normal para mim. Só que quando eu estava num processo, no início de começar a tirar o açúcar, caramba, eu percebi como o doce faz parte da nossa vida, como ele tá sempre fazendo. Hoje é uma coisa que já é normal, mas nos primeiros momentos eu falava, caramba, como as pessoas consomem doce, como o doce está presente nos lugares, sabe? Como que... E é muito interessante, porque quando a gente faz essa mudança, a gente começa a prestar mais atenção nisso, né? Então, esse aspecto do ambiente é fundamental, tá? Então, a primeira coisa que a gente olha é para isso, interferência ambiental. Eu brigo com esse ambiente? Não, eu não brigo. Tem ambientes que não tem como a gente fugir. A gente precisa aprender a lidar. E aprender a lidar com as interferências é tema de uma outra live. Aqui a gente está só identificando quais são essas interferências, tá? Então, interferência ambiental. Você já identificou aí? Comenta aqui embaixo quais são aí os ambientes que você frequenta, quais são os que são favoráveis e desfavoráveis. Comenta aqui embaixo, tá? Segunda interferência com relação ao emagrecimento, interferência social, que é o quê? É a vida social que a gente tem. Por muito tempo eu acreditei e eu verbalizava isso, eu falava muito isso, né? Não, ou eu tenho vida social ou eu emagreço. Eu acreditava muito nisso, eu acreditava fielmente nisso. Por quê? Porque eu deixava essa interferência que era do aspecto social simplesmente me dominar, simplesmente me influenciar. Eu era influenciada por aquele ambiente. E hoje o que eu faço? Eu não deixo o ambiente me influenciar. Como que eu faço isso? Eu tenho parametrizado muito bem dentro de mim qual é o meu objetivo. E aí, quando eu tenho que fazer uma escolha, eu não condiciono a minha escolha, a minha decisão baseado no que tem externamente, que são as interferências do ambiente. Então, eu não como se tá chuva, eu não como porque tá frio, eu não como porque lógico que salva exceções sim, né? Pode ser que aconteça, não sou, né, 100%, pode ser que um dia eu fale assim, nossa, hoje tá um friozinho, me deu vontade de comer alguma coisa, uma massa e eu vou comer, tá? Mas eu tô falando na maior parte do tempo. A questão é quando sempre eu deixo uma interferência decidir por mim. E sempre vai ter interferência. Se você não decidiu o que você quer, meu bem, as interferências decidem por você. Então, o que você tem que balizar? O que você tem que parametrizar dentro de você? Você tem que parametrizar dentro de você que a sua escolha, ela está condicionada ao objetivo que você tem. E não mais se tá frio, se tá chuva, se tá quente, se tá calor, se você tá com os amigos, se você tá fora de casa, se você tá cansada. Por quê? Porque sempre vai ter um fator externo te convencendo do porquê você deve comer. Que seja a temperatura, que seja porque você viu, que seja porque você viu uma propaganda, porque você sentiu o cheiro. Então, o condicionamento que você tem que fazer, ele sempre tem que estar balizado no seu objetivo. Porque as interferências, elas vêm, meu bem. Elas vêm e elas vêm com os dois pés no peito. Então, o que a gente precisa? Precisa saber muito bem aquilo que a gente quer. E dá para ter vida social e emagrecer? Dá. Quando eu emagreci 10 quilos pela primeira vez, que foi quando eu comecei a despertar para uma alimentação saudável, porque antes disso eu só procurava atalho. O que era procurar atalho? Eu gastava dinheiro, muito dinheiro, com procedimento estético. Eu lembro que na época, acho que lá em 2013, tinha acabado de lançar a criolipólise, que era, eles prometiam que era lipo sem corte, né? A criolipólise, o que ela faz? Ela congela a célula de gordura e você elimina pela urina. Eu acredito em todos, tá? Todos os procedimentos estéticos, todos os facilitadores, né? Eu acredito que tudo assim, tudo não, porque tem, né, muita gente que também é picareta, mas a maior parte das alternativas que tem no mercado eu acredito. Só que eu acredito que eles são facilitadores. O que é um facilitador? Ele vem para contribuir, ele não vem para resolver. Entende a diferença de contribuir e resolver? Como que você vai resolver o efeito sanfona? Olhando para dentro, olhando para o pilar mente, olhando para o pilar emoções e olhando para o pilar sistêmico. Quando a gente pensa, né, em procedimento estético, nessas alternativas, a gente está olhando somente para um pilar, que é o pilar corpo.
Então, eu não sou contra nenhum facilitador, até porque muitas vezes o que o nosso corpo precisa é justamente de um estímulo para que a gente consiga continuar emagrecendo. E aí um facilitador, ele pode ser uma boa estratégia e não um estilo. Só que naquela época, o que eu fazia? Eu gastava rios de dinheiro. E aí tinha, né, esse procedimento estético, na época eles prometiam, né, que era lipo sem corte, lançamento, maior nota, hoje é muito mais em conta, né, você vai fazer ali, mas eu lembro que na época eu gastei uma grana. Só que o que eu fazia? Eu saía da clínica de estética, aí eu pagava pacote de massagem, nossa senhora. Eu saía de lá e ia para a faculdade na época, na hora do intervalo, no mesmo dia que eu tinha feito lá o procedimento, a massagem, o escambau lá, eu saía da faculdade e ia comer um McDonald's na hora do intervalo. Vocês acham que o procedimento estético, ele é ínfimo comparado ao prejuízo que batata frita, que é óleo, que é tudo que é inflamatório, né? Um combo do McDonald's é tudo que é inflamatório, é cheio de corante, conservante, aromatizante, né? Cheio de gordura, açúcar, sal, realçador de sabor. Então é tudo que é inflamatório. Só que eu não tinha essa consciência, eu não trabalhava o pilar mente, eu não trabalhava o pilar emoções e muito menos eu tinha conhecimento do aspecto sistêmico. Então, para mim, eu achava que aquele procedimento estético, ele ia resolver. Então, o que acontecia? Naquela época eu tava ali, naquela onda, naquela vibe, e comia com os meus amigos, e tinha ali muita questão social, porque eu gostava de ir pra faculdade, essa era a verdade, eu gostava dos amigos, eu gostava, tanto que eu nem trabalho hoje com o que eu me formei na época, mas eu gostava, né, da faculdade. Então tinha ali um aspecto social muito forte. Só que quando a gente olha para esse aspecto do social e a interferência social, esse é um ponto fundamental de você entender também, porque a interferência social, ela sempre vai existir. Ela sempre vai existir. Ó, eu saio uma vez, normalmente por mês, eu encontro um dia no meio da semana a minha mãe, o meu irmão e a minha mãe, minha irmã e meu irmão. Então aqui é uma interferência social. Só que é um momento importante, a gente tá junto, a gente conversa, a gente se organiza assim pra gente se ver, porque se não tiver esse combinado, a gente passa tempo sem se ver, a gente não tem costume, né, de um ir na casa do outro e tudo mais. Então a gente tem esse costume. Então e a gente não faz uma alimentação saudável quando a gente se encontra. A gente já comemos esfirra, já comemos pizza, já comemos lanche, a gente vai ali, escolhe algum lugar para comer. Não é uma alimentação saudável que a gente faz, nem é esse o propósito. Só que o que acontece? Quando a gente fala da interferência social, o primeiro ponto é a gente aceitar que a gente sempre vai ter essa interferência social. Por quê? Porque você faz aniversário, seus colegas fazem aniversário, tem Dia das Mães, tem festa junina, agora a gente tá na época de festa junina, tal. Então a interferência social, ela sempre vai existir. Tem como a gente eliminar ela? Não tem como a gente eliminar. Então o que a gente faz? A primeira coisa, a gente aceita, o ponto da aceitação sempre vai caber quando a gente fala de interferência. O segundo ponto, então o primeiro ponto é sempre o ponto da aceitação, e o segundo ponto, ele é justamente um ponto, né, quando a gente olha para esse aspecto da interferência, a gente precisa estar de novo muito bem dentro da gente o que é que a gente deseja. Por quê? Porque tem alguns ambientes que eu não tenho escolha, mas tem ambientes que eu tenho. Então, por exemplo, de vez em quando eu vou tomar café na padaria com duas amigas minhas. E a gente vai na padaria para conversar, para bater papo. Naquele momento, eu tô ali para estar com elas e eu tenho uma opção. Então, lógico que na padaria tem muitas gordices, tem, né, muita gordice mesmo, né? Mas qual é a escolha que eu faço quando eu tô ali com ela? Então, apesar de ser uma interferência social, eu não deixo essa interferência social me influenciar. Por quê? Porque na hora que eu chego lá, eu falo, bom, se eu estivesse na minha casa, o que eu estaria comendo? Eu estaria comendo uma panqueca, eu estaria comendo algum bolinho saudável, eu estaria fazendo alguma refeição saudável. Então, se eu estivesse na minha casa, eu estaria fazendo essa alimentação.
Então aqui eu vou fazer uma alimentação que seja saudável. Aí eu peço um suco verde, eu peço um omelete, ou então às vezes eu peço só um café preto. Então a interferência social, quando a gente fala dela, ela também não vai deixar de existir. Não adianta a gente brigar com isso. Agora eu preciso encontrar o quê? Um ponto de equilíbrio, porque se eu tenho uma vida social muito agitada e eu desejo emagrecer, a gente precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio. Por quê? Porque comer faz parte, mas também não dá para você comer em todos os eventos sociais. E é por isso que é importante a gente fazer uma sessão de clareza, porque na sessão de clareza a gente consegue o quê? Encontrar esse ponto de equilíbrio entre eu sair, entre eu ter minha vida social, quantas vezes cabe essa exceção, quantas vezes cabe ou essa gordice, e precisa, né, tá muito bem parametrizado dentro de você qual é o seu objetivo, o que é que você deseja. Porque não adianta você falar, eu quero emagrecer 8 quilos em um mês e abrir 6 exceções, fazer uma refeição saudável à noite, todos os outros dias, enfiar o pé na jaca. Não, né? Tem um ponto que é fundamental, que é o ponto da coerência. A coerência entre o quê? Entre aquilo que você quer e aquilo que você está disposta a fazer. Tem certo e tem errado? Não. Tem bom e tem ruim? Muito menos. Mas se você não quer se frustrar, você precisa ser coerente. Então, a coerência entre o que você quer e aquilo que você está disposta a fazer. Então, esse é um ponto importantíssimo também para que você não se frustre, tá? Então, essa é interferência social. Outra interferência, né? É o quê? São as interferências da rotina. Gente, e aqui é a grande chave, é o grande sucesso, é o grande segredo. Por quê? Porque a rotina faz com que a gente crie hábitos. E todos nós temos hábitos. A questão é, esse hábito, ele te leva para onde você quer ou esse hábito que você tem, ele te afasta desse objetivo que você tem? E aqui, por que eu falo tanto que aqui é uma grande chave? Porque se você começa a ajustar a sua rotina e os seus hábitos para aquilo que você deseja, Oi, Deise, bem-vinda, saudade de você. Se você consegue ajustar, né, a sua rotina e os seus hábitos para aquilo que você deseja, você está caminhando para a liberdade. Você está caminhando de fato para você fazer aquilo que você deseja. Por quê? Uma frase clichê, mas é verdade, disciplina é liberdade. Então, quando a gente faz esses ajustes na rotina, você está cada vez mais perto de alcançar aquele objetivo que você deseja a curto, médio e longo prazo. Quando a gente deixa as interferências da rotina se manterem, isso pode estar te impedindo de emagrecer, isso que te engordou. E se você conseguir emagrecer, mas não aprender a lidar com as interferências da rotina, a chance de você voltar a engordar é gigantesca, é muito grande. Então, as interferências da rotina, a gente precisa ir ali, identificar dia após dia quais são essas interferências. Por quê? Porque o nosso resultado, ele é construído na rotina. Então, se você não está gostando do resultado que você está tendo, começa a observar qual é a rotina que você vem tendo, quais são os hábitos que você tem. Por quê? Porque o seu resultado, ele é fruto da sua rotina, porque o seu resultado, ele é fruto dos seus hábitos. E às vezes a gente fala assim, mas é o final de semana que me estraga. Mas é muito difícil porque eu como muito no sábado. E aí a gente vai ver, tem vários pontos que precisam ser ajustados durante a rotina. Que se a gente não ajustar, isso pode estar te impedindo de emagrecer. Foi isso que muito provavelmente te engordou. E que se você não ajusta isso, a chance de você voltar a engordar é muito grande. Então, quando a gente olha para essa interferência da rotina, e eu gosto muito de fazer um mapeamento da rotina, porque na hora que eu faço o mapeamento da rotina, eu pego todos os pontos cegos, aqueles pontos que estavam me engordando, sabe aquelas escorregadas? E tudo isso conta. E quando a gente fala sobre isso, isso quer dizer então que eu só posso fazer uma alimentação saudável? Não, de novo eu volto a falar, você precisa ter coerência. O que lasca quem quer emagrecer é essa incoerência entre eu quero um resultado alto, mas eu estou disposta a fazer
pouco. Eu quero muito resultado, mas estou disposta a fazer pouco. Gente, não tem lógica, não faz o menor sentido, né? Você precisa que o seu corpo ele entre nesse automático de você conseguir manter esse resultado e tornar isso favorável para você. Mas enquanto não tá nesse favorável, nesse automático, o que você precisa? Você precisa pagar o preço. Essa é a verdade. Você precisa pagar o preço. Você falar não quando você queria falar sim. É fácil? Não é fácil. Porém, vale muito a pena. Então, aqui são as 3 interferências. Então, interferência ambiental, e aí você vai fazer o mapeamento de quais são os ambientes que você tá. As interferências sociais, um ponto importante também que eu não falei aqui sobre as interferências sociais é o quê? É a gente conseguir identificar a quantidade, porque as quantidades elas importam também. Então é diferente você sair, você comer 2 pedaços de pizza, você sair e você comer uma pizza inteira. Eu tô falando aqui, né? Isso é tema para uma outra live também, mas quando a gente fala do quê? Contexto, frequência e quantidade. Então, o contexto do seu dia conta, o contexto da sua semana conta, o contexto do seu mês conta, a frequência que você faz isso conta e a quantidade que você faz também conta. Porque pode ser que você vá lá e você coma abra uma exceção com uma quantidade ok e isso nem te traga grandes prejuízos, ou pode ser que você nem traga prejuízo, lógico que isso depende da fase que você tá. Mas se você vai lá e você exagera, então, quando a gente olha para isso, esse ponto, ele é bastante importante da gente olhar. E o terceiro é a rotineira, e no meu ponto de vista, não tem como a gente começar um processo de emagrecimento sem a gente olhar para a rotina. Por quê? Porque o segredo do sucesso é encontrado na rotina diária. Então, o resultado é construído na rotina. Primeiro eu ajusto a minha rotina, depois eu faço outras coisas. Então, o coração mesmo, né, do resultado duradouro, ele tá na rotina. Pode parar e avaliar e você vai ver que tem pontos na sua rotina, tem ajustes na sua rotina que você precisa fazer, tá bom? Então é isso, bora lá, vamos que a vida é muito boa pra gente não ser feliz bem dentro do próprio corpo. Essa live vai ficar salva, então se você gostou, clica nesse aviãozinho, manda para uma amiga, para uma prima, para uma colega, para uma conhecida, comenta aqui embaixo qual interferência que você identificou aí que mais te pegou, tá? E se você quiser ajuda para tá identificando as interferências e tá buscando soluções para elas, não são somente essas 3, tem mais interferências, me manda um direct e a gente bate um papo. Tá bom? Então, gratidão por quem tá aqui, por quem passou por aqui, por quem vai assistir essa live gravada depois e bora lá, vamos que vamos.